Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês sobre a possibilidade de ganhar mais pontos no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, concurso de oficial de promotoria. Então, se você já viu o gabarito, já corrigiu sua prova e quer ganhar alguns pontos a mais, isso é possível e eu vou te explicar como nesse vídeo. Antes de entrar no conteúdo do vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ivan Neto, fui aprovado em diversos concursos públicos, dentre eles o concurso do TJ de São Paulo e o concurso do Ministério Público. E aí deixa eu contar uma história rápida para vocês, para mostrar a possibilidade de como ganhar pontos na prova, depois de já ter feito a correção. Eu fiz um concurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. E naquele concurso, o edital previa a necessidade de um mínimo de acerto na matéria de informática. Então, se você não acertasse o mínimo de questões em informática, você era automaticamente eliminado do concurso, não importa se nas outras matérias você tivesse ido super bem. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui super bem na prova, mas eu não acertei o mínimo de questões de informática para poder prosseguir ali no concurso. Então eu fui, teoricamente, eliminado do concurso por não ter acertado o mínimo de questão de informática. E aí foi então que abriu o prazo para fazer recurso. E aí foi a minha hora, o meu momento. Eu, trabalhei muito, estudei muito sobre como elaborar um bom recurso, um recurso muito bem fundamentado. Interpus 3 recursos, ou seja, preparei 3 recursos sobre 3 questões de informática e a banca aceitou os meus 3 recursos. Com isso, eu saltei de um candidato eliminado para um candidato aprovado em 3º lugar no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu fui nomeado nesse concurso, só não aceitei porque eu já estava trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, a importância do recurso é, máxima. E eu sou a prova viva de que recurso muda a história de um candidato nos concursos públicos. Então, de eliminado, eu passei para 3º colocado no concurso do Ministério Público. Ganhei 3 pontos que mudaram a minha trajetória, mudaram a minha história nesse concurso. Então, recurso muda a realidade daquele que faz a prova. Tá certo? Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer um recurso muito bem fundamentado para a banca FGV. Várias questões eu já analisei a prova e várias questões são passíveis de recurso. No total, 8 questões, no meu ponto de vista, 8 questões, aí a gente pode elaborar um recurso com uma fundamentação bem legal e pode ser que a banca aceite. Esse é o nosso objetivo. Falando rapidamente sobre prova FGV, banca FGV. Pessoal, para quem foi nosso aluno, já foi para a prova com essa, análise, com esse diagnóstico da banca FGV e a prova não fugiu disso. Português e as matérias exatas, pesadas, parte de direito, casos concretos, questões contextualizadas. Então as matérias de português e exatas que eu digo matemática, raciocínio lógico e informática, foram questões pesadas realmente, mas já era se esperar da banca FGV. A banca FGV tradicionalmente pesa um pouco a mão nessas matérias. Questões de direito, cobrando a lei seca, a letra seca da lei, os artigos da lei, mas sempre contextualizados. Eles davam um casinho, davam um caso concreto e o aluno, o candidato, precisava aplicar a lei naquele caso concreto. Esse é o perfil da banca FGV. Todas as questões aqui da prova seguiram esse perfil. Questões elaboradas, contextualizadas, é o perfil da banca FGV. Partindo agora para a parte de recurso. Deixa eu falar algumas coisas com vocês. Primeiro, existem 2 tipos de recurso. Recurso para anular uma questão e recurso de alteração do gabarito. Então, Ivan, mas para que eu vou fazer recurso se alguém fizer o recurso para anular aquela questão e a banca anular, eu vou ser beneficiado? Sim, você vai ser beneficiado. Se a banca, por exemplo, deu como alternativa correta a alternativa A e alguém ali preparou um recurso pedindo a anulação daquela questão e a banca anulou, você vai ser beneficiado, você vai ganhar aquele ponto. Não tem problema nenhum. Mesmo que você não tenha entrado com recurso, se a banca anulou, você também ganha. Tranquilo. Mas existe uma segunda espécie de recurso, que é o recurso para alteração do gabarito. Então, se tem uma questão, por exemplo, questão 1 da prova, a banca trouxe como gabarito correto a letra A. Vai algum candidato e prepara um recurso dizendo não é a A que está errada, é a C. E a banca fala, realmente a C está errada, a A está errada, a letra certa é a C. E altera o gabarito, você pode ser prejudicado. Se você marcou a letra A, agora a banca mudou para C, você vai ser prejudicado, você vai perder esse ponto. Então, por isso que é fundamental que você
Não fique esperando os outros prepararem os recursos. Faça o recurso, peça a anulação da questão. Se você errou uma questão, você pode pedir a anulação para que você ganhe aquele ponto. Então, a fase de recurso, eu sempre falo, é uma das fases da prova. Eu já vi candidato, por exemplo, eu mesmo, eu estava eliminado e fui para terceiro lugar. Então, o que estava em terceiro lugar caiu. Então, as posições ainda não estão fixas. Ah, não, eu tirei tanto, 60 de 80, eu estou super bem. Não deixe essa fase dos recursos para lá, que você pode subir de colocação ou também cair. Então, ainda estamos no jogo. Ainda é jogo. Ainda é concurso público. Ainda é classificação. Ah, eu acertei 49, estou fora. Não, opa, eu tenho aqui 8 questões com recursos muito bem fundamentados. Se a banca defere, se a banca aceita 5 desses recursos, você já sobe para 54 pontos. Muda totalmente de figura a sua classificação. Então, fiquem atentos a isso. Recurso ainda é uma fase do concurso, então não deixem essa fase para lá. Outro ponto, modelo de recurso. Pessoal, isso não funciona. Vai circular agora na internet um monte de modelão de recurso, já a fundamentação pronta. Pessoal, isso não funciona. A banca, quando ela bate o olho e vê vários recursos iguais, ela tende a entender que aquilo é uma replicação do mesmo recurso com o mesmo fundamento e é como se fosse uma inteligência artificial que vê, nossa, mas isso aqui é a mesma fundamentação? Quanto mais fundamento você colocar, melhor. Então, se o mesmo fundamento é replicado várias vezes, a banca, com uma só resposta, já elimina vários recursos. Então, a banca digamos assim, tem essa preferência por eliminar os recursos que se repetem muito. Porque pensa, se tem 1 milhão de recursos, 100 mil recursos, 1000 recursos com o mesmo fundamento, numa tacada só, a banca já elimina todos esses recursos. Então, por isso que eu digo, modelo de recurso é, assim, a receita para o fracasso. Você quer ter o seu recurso perdido, o seu recurso não aceito, é seguir o modelão da internet que 90% dos candidatos vai seguir. O que vai acontecer? A banca, com uma resposta só, já elimina 90% dos recursos. Então, por isso que é fundamental que você coloque os motivos do seu recurso de forma individual. Então, no vídeo de hoje eu vou passar alguns fundamentos para cada uma das questões, para vocês fazerem o recurso, mas eu vou explicar como montar. Essa é a parte mais importante, para que você possa elaborar o seu próprio recurso, tá certo? Então, vamos começar pela prova de português. Foi uma prova bem estilo FGV, questões pesadas, mas foi a matéria que eu mais vi brecha para recurso. Língua portuguesa na FGV foi a matéria que mais abriu brecha para recurso. E aí eu peço que você pause esse vídeo, abra no seu computador, no seu tablet ou até mesmo no seu celular a prova da FGV. Tudo que eu falar aqui vai estar com base na prova tipo 1 branca. Então agora pause esse vídeo, abre o seu computador, o seu tablet, o seu notebook, enfim, site da FGV, caderno de prova, prova tipo 1, tipo branca. Todos os números de questão que eu vou tratar são com base na prova tipo 1 branca. Faça isso para vocês irem acompanhando. Eu também estou com o meu computador aqui. Eu vou lendo questão por questão e falando sobre as alternativas, tá certo? A questão 1 de português já é uma questão que eu acho que é passível de recurso e eu vou dizer por quê. Vamos lá. Questão 1, língua portuguesa. Em uma de suas famosas crônicas, Machado de Assis faz o seguinte comentário. Há um bom costume na Índia que eu quisera ver adotado no resto do mundo, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A visita não é que se despede, é o dono da casa que a manda embora. Essa aqui é uma frase retirada de um texto ali de Machado de Assis, um comentário de Machado de Assis, e o enunciado da questão é o seguinte. Como ocorre em todo ato comunicativo, a linguagem nele empregada mostra uma função predominante. Neste caso, a função predominante da linguagem é... Então, ele quer saber aqui a função predominante dessa linguagem aqui da fala de Machado de Assis. O que a banca dá como resposta correta? Alternativa C de casa, como sendo uma função referencial. Pessoal, função referencial ela é muito vista em textos de notícias, jornais. Função referencial é aquela que informa, é aquela que reproduz os dados da realidade. A alternativa C, ela está correta. É a que foi dada pela banca como correta e ela realmente está correta. Por quê? Veja aqui, ó, há um bom costume na Índia, que é o seguinte, a visita não é que se despede, é o dono da casa que manda a visita embora. Então ele está descrevendo um dado da realidade. Há uma função
referencial nessa linguagem, tá certo. Mas também há uma função conativa, alternativa de dado. O que é a função conativa? Quando quem escreve ou quem fala, dependendo se a linguagem é escrita ou falada, tenta convencer o seu leitor, ou convencer o seu ouvinte a fazer determinada coisa, ou convencer o seu ouvinte ou leitor de que algo é bom. Função conativa é aquela que busca convencer o ouvinte. Nesse caso aqui, há interesse do convencimento do leitor, principalmente pela expressão há um bom costume na Índia. Há um bom costume na Índia. E aí ele prossegue, que eu quisera ver adotado no resto do mundo, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então ele mostra que o costume é bom e que ele queria ver esse costume adotado. Ou seja, ele está tentando convencer o leitor de que aquele costume deve ser adotado. Há uma função conativa de convencimento do leitor. Então, cabe recurso aqui para anular a questão, porque há duas alternativas corretas. A alternativa C de casa, que foi a dada pela banca, mas também eu entendo que a D está correta porque há também uma função conativa, havendo ali um interesse de convencimento do leitor, falando que esse modus operandi, esse costume praticado na Índia deveria ser replicado para o resto do mundo, ou pelo menos para o Rio de Janeiro, porque é um bom costume. Então há uma função de convencer o leitor. Se eu estou dizendo que algo é bom, eu quero te convencer que aquilo realmente funciona, que aquilo efetivamente é adequado. Nesse caso, então, a alternativa D também está certa, a função conativa. Eu acredito que existam duas alternativas corretas aqui, o que gera nulidade da questão 1 de português, tá certo? Outra questão de português que eu acho que é passível de recurso é a questão 5, da prova. Vamos fazer a leitura. O célebre poeta Pablo Neruda afirmou certa vez: as religiões foram berço da poesia, e estas se juntam a elas, fertilizando os mitos, colaborando como incenso no entardecer das basílicas. Segundo esse pensamento, a relação entre religião e poesia pode ser vista do seguinte modo. Então aqui ele quer que você faça uma síntese sobre a relação entre religião e poesia. Qual é a relação entre religião e poesia? Nesse caso, eu não acho que é caso de anulação da questão. Eu acho que é caso de alteração de gabarito. Então já acende a luz amarela. Questão muito importante. Se a banca trocar o gabarito aqui, não é todo mundo que ganha ponto. Se você assinalou a alternativa que a banca trocou, você vai perder ponto. Então, por exemplo, a banca deu como certa a alternativa C. Eu acredito que a certa seja a alternativa E, de elefante. Então, se você marcou a C e a banca trocar para E, você pode perder ponto. Se você marcou a E e a banca deu a C como correta, você pode ganhar ponto. Então, fiquem atentos a isso. O que a C fala? A poesia colabora com as religiões. Não tem nenhuma dúvida disso. É o que fala o texto. A poesia e a religião, elas estão ligadas a uma interdependência entre as duas, pelo texto aqui. Então, a poesia colabora com as religiões. O primeiro trecho da alternativa C está perfeito. Agora, a alternativa C continua e fala assim, trazendo beleza aos mitos. A frase em nenhum momento fala de beleza, ela fala de fertilidade. Veja, as religiões foram berço da poesia. Isso mostra que elas têm relação. Uma colabora com a outra. Por isso que o trecho inicial da alternativa C está certo. Agora, esta se juntou àquelas, fertilizando os mitos, não tem nada a ver com beleza. Fertilidade não tem nada a ver com beleza, pessoal. Por isso que eu acho que a alternativa C extrapola o texto aqui do enunciado. Fertilidade é uma coisa, beleza é outra. São coisas completamente diferentes, tá certo? Até porque fertilidade é uma característica mais objetiva. Por exemplo, uma mulher ou um homem são férteis se eles têm a capacidade de procriar, se eles têm a capacidade de gerar novas vidas. Isso é fertilidade, é algo mais objetivo. Beleza é algo totalmente subjetivo, que se altera no tempo. O que é belo? É algo até mais filosófico, muito mais subjetivo. O que é belo para um pode não ser belo para outro. Então são características diferentes. Por isso que eu acho que a alternativa C está errada, porque ela extrapola. Ela usa o termo beleza quando a frase fala em fertilidade.
Eu acho que a alternativa correta aqui é a letra E, que fala da interdependência entre a poesia e a religião, que é exatamente o que a frase fala. Vejam, a frase fala de berço. As religiões foram o berço da poesia. Você quer algo mais interdependente do que o berço? Veja, berço remete à ideia de nascimento, de relação de dependência entre a cria e o seu criador. Berço tem a ver com esse nascimento, com essa inter-relação, com essa interdependência. Por isso que eu acho que a alternativa correta aqui é a letra E. A religião e a poesia mostram uma interdependência constante. Uma foi o berço da outra. Então, por isso que eu acho que a banca deve alterar o gabarito para a letra E, porque a letra C está errada, porque o termo beleza extrapola aquilo que está no enunciado. O enunciado não trata sobre beleza, mas sim sobre fertilidade. Fertilidade é algo objetivo. Ou é fértil ou é estéril. Ou é fértil ou é não fértil ou infértil. É algo objetivo. Agora, beleza é algo totalmente subjetivo. Você vê um quadro, umas pessoas acham que é belo, outras acham que não é belo. Totalmente subjetivo. Então, questão 5 também passível de anulação. Ou, perdão, alteração de gabarito. Questão 8 eu também acho que pode ser passível de anulação. Por quê? Porque ela quer aqui, todas as frases abaixo mostram a temática da natureza. Assinale a frase em que a natureza é mostrada como exemplo positivo para o homem. Nesse caso, a banca deu como alternativa correta a letra D. A letra D realmente é um exemplo positivo para o homem, não há dúvida disso. Fui passear com as árvores e o resultado é o que eu fiquei mais alto. Há um exemplo que as árvores altas tornam o homem alto. É até um exemplo filosófico nesse caso. A natureza servindo como exemplo para o homem. Agora, a letra C também trata da relação entre natureza e homem. A natureza não se engana nunca. Somos nós que nos enganamos. Então veja, aqui mostra que a natureza é um exemplo para o homem porque ela nunca se engana. É o homem que se engana. É o homem que se auto-engana. A natureza não se engana nunca. Então aqui a natureza está servindo como exemplo positivo para o homem. Então a banca trouxe como gabarito a letra D. Ao meu ver, a letra C é ainda mais correta, porque mostra que a natureza é um exemplo positivo daquilo que não se engana. Os seres criados na natureza não se enganam. É o homem que se auto-engana. Então a letra C é muito boa, mostra a relação natureza-homem, tomando a natureza como um exemplo positivo. Então eu acho que a banca vai anular essa questão, porque ela traz como gabarito certo a letra D, mostrando ali que o homem, quando ele passeia com as árvores, é que ele fica mais alto, é algo mais filosófico. É como se ele andasse com a natureza bela, a natureza que se expande, ele se expandisse também. É até algo realmente filosófico. A natureza é alta no sentido de ser grande, de ser toda, de ser um exemplo de criação, digamos assim, dos próprios seres. Todos advêm da natureza. Então, por isso que é um exemplo positivo. A partir do momento que você se conecta com algo grande, com algo belo, você se torna grande, se torna belo. Então, há um exemplo positivo aqui. Veja, fui passear com as árvores e o resultado é que eu fiquei mais alto. Então, ingressei numa natureza rica, numa natureza bela. O resultado é que eu fiquei rico de alma, de espírito. Então, traz um exemplo positivo. Mas a letra C também traz um exemplo positivo, dizendo que a natureza não se engana nunca. Somos nós que nos enganamos. Até uma alternativa complementa a outra. A natureza não se engana nunca. Somos nós que nos enganamos. Então, a natureza é um bom exemplo para nós. Então, se você passear com as árvores, você se torna mais alto. Então, pensa, se a natureza não se engana nunca, somos nós que nos enganamos, como que a gente consegue sanar esse defeito? Como que a gente consegue diminuir a nossa autoenganação? Andando com a natureza, andando com as árvores, que é o que diz a letra C. Por isso que a letra D. Por isso que eu acho que a C e a D são questões que se complementam. A alternativa C e a alternativa D se complementam. Eu colocaria, inclusive, isso no recurso. A C e a D mostram a relação homem-natureza, inclusive de forma complementar, mostrando que a natureza não se engana, é o homem que se engana. E a D diz, se eu andar com as árvores, ou seja, andar com a natureza, eu ficarei mais alto.
Então, se a natureza não se engana, quanto mais eu ando com a natureza, menos eu vou me enganar. Entendem? Percebem essa relação entre alternativas C e D? Ela é muito próxima. Por isso que eu acho que essas duas estão certas e a banca deve anular a questão. Questão 9. A banca trouxe como correta a letra E, dizendo o seguinte: a Bíblia diz: as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Entre essas duas ações citadas no segmento, a relação lógica é a D, e aí vem as alternativas. A resposta trazida pela banca é a letra E, motivação e ação. Então, uma é motivo e a outra é ação. Então, o motivo dos pássaros cantarem são as flores aparecerem na terra. Então, as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Então, a letra E está correta. É motivação e ação. O motivo dos pássaros começarem a cantar, foram as flores aparecerem na terra. Então, as flores apareceram na terra e os pássaros começaram a cantar. Motivação, ação. As flores apareceram na terra é a motivação. E qual foi a ação? Os pássaros cantaram. Mas, pessoal, a letra D também está correta, porque vários dicionários trazem a palavra causa como sendo sinônimo de motivação. E aí aqui eu cito o exemplo do dicionário Aurélio e do dicionário Roais. São dois dicionários totalmente reconhecidos pelos acadêmicos, pelos linguistas, por aqueles que estudam a língua portuguesa. O dicionário Aurélio e o dicionário Roais trazem os termos motivação como sendo sinônimo de causa. Então, a letra D e a letra E estão certas. Por quê? Porque causa é sinônimo, é equivalente à motivação, de acordo com o dicionário Aurélio e o dicionário Roais. É isso que vocês precisam mencionar no recurso. Trazer esse argumento de autoridade, citando esses dois dicionários, mostrando que motivação é sinônimo de causa, nos dicionários que eu mencionei, Aurélio e Roais. Então, letra D está certa e a E também. Por isso que eu acho que é caso de anulação da questão. Questão 14, de português ainda. Percebam, tudo isso é de português, tá, pessoal? Assinale a opção que apresenta a frase que exemplifica o gênero textual descritivo. Então, uma descrição. Não é uma opinião, é uma descrição. A banca trouxe como correta a letra B. Fazer bons negócios é ver primeiro. Isso é descritivo. Fazer bons negócios é ver primeiro. Aquele que vê primeiro faz bons negócios, é uma descrição. Tá certo? Então, letra B é a alternativa trazida pela banca. Mas a letra E também descreve. A letra E descreve o primeiro movimento. O primeiro movimento é sempre generoso. Vamos ler. Letra E. Desconfiai do primeiro movimento. É sempre generoso. Então, está descrevendo a característica do primeiro movimento, ser sempre generoso. Percebam que o verbo ser, ele geralmente introduz uma ideia descritiva. Quando você quer descrever algo, descrever uma cadeira, você fala, a cadeira é, e aí você vai descrever a cadeira. A cadeira é amarela, a cadeira é azul, a cadeira é de acrílico, a cadeira é de plástico. Então, o verbo ser, geralmente introduz uma ideia descritiva. E a alternativa B, trazida pela banca como sendo a resposta correta, apresenta o termo o termo ser. E a letra E também. Veja, a letra B fala, fazer bons negócios é ver primeiro. E a letra E fala, desconfiar do primeiro movimento. É sempre generoso. Então, para mim, essas duas alternativas estão corretas. Eu mencionaria, inclusive, o verbo ser como sendo primordialmente um verbo que introduz ideias descritivas. E a questão 17, para fechar de português, eu também acho que é anulável. Por quê? Vamos dar uma lida. Todas as frases abaixo contêm adjetivos. Assinale a frase em que esse adjetivo tem o valor de qualificação. Valor de qualificação dá a ideia de opinião. Então, quando você qualifica algo, você opina sobre algo. A questão 17 tem como gabarito a letra D. A crença de nosso cliente é o maior patrimônio. Realmente há ali uma qualificação sobre o que é a crença do nosso cliente, o nosso maior patrimônio. Há uma opinião. Qual é o maior patrimônio? Na opinião dele, é a crença do nosso cliente. Para outra pessoa, pode ser o valor da empresa. Para uma outra, pode ser a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.
para essa aqui é a crença do nosso cliente. Então há sim uma qualificação. Mas eu acho que a letra A também é uma qualificação, uma opinião. Veja, na guerra contra a pobreza, a lista de mortos é impublicável. O impublicável aqui pode dar a ideia de a gente não pode publicar de tão horrorosa que é, de tão vergonhosa que é. Então, essa característica de impublicável pode trazer essa ideia de opinião, de ser impublicável, de ser tão vergonhosa, tão lastimável, que chega a ser impublicável. Quando a gente fala, o comentário daquela pessoa é impublicável, é uma opinião que você tem sobre o comentário daquela pessoa. Nossa, aquela fala daquela pessoa foi impublicável, ou seja, é uma opinião que você tem sobre a fala de determinada pessoa. A lista dos mortos, ela é impublicável, ou seja, ela pode ser tão vergonhosa a ponto de ser impublicável, de não poder ser veiculada, tá certo? Então, eu também acho que a letra A está certa nesse caso, gerando aí a nulidade da questão. Agora, pessoal, nas questões de direito, eu acho que tem duas questões que devem ser anuladas, tá certo? É a questão número 71 da prova branca, prova tipo 1, que fala do caso do Caio e do Kleber, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Fala assim, Caio, advogado, filho de Heitor, que é chefe de repartição, solicitou ao funcionário público Kleber, que labora, que trabalha na repartição chefiada por Heitor, uma vantagem indevida em favor de seus clientes, prometendo a Kleber uma contraprestação financeira. Beleza. Então veja, há uma promessa a Kleber de uma contraprestação financeira. Beleza, aqui pode ter algum crime, mas vamos continuar. Nesse caso, em relação às condutas de Caio e de Kleber, marque a alternativa correta. A banca deu a correta como a letra C. Vamos dar uma olhada. Caio deverá responder por corrupção ativa. Opa, Caio realmente pode responder por corrupção ativa. Porque Caio ele solicitou a um funcionário público uma vantagem indevida. Aqui pode haver crime de corrupção ativa por parte de Caio. Até aí tá certo, mas vamos continuar. Ao passo que Kleber deverá responder por corrupção passiva, pessoal, não. Corrupção passiva é, por exemplo, nesse caso, receber a vantagem indevida. Tá errado. O Caio ele solicita, então ele pode ter cometido em tese corrupção ativa. Mas a questão não fala se Kleber aceita, se Kleber recebeu essa vantagem indevida. O Código Penal traz o verbo receber como sendo fundamental para a caracterização do crime de corrupção passiva. Se alguém te oferece ou te solicita uma vantagem indevida e você não aceita, como que você pode estar cometendo um crime? A pessoa te solicita e aí você não faz nada, aí você fica quieto. Você cometeu o crime? Não. Então o enunciado aqui não fala se o Kleber recebeu a vantagem indevida. Por isso que não tem resposta correta. Eu vi muita gente falando, nossa, justo a do Caio e do Kleber que eu acertei. Pessoal, não tem como acertar essa questão porque não tem resposta certa, tá bom? Não tem como a gente imputar ao Kleber o crime de corrupção passiva porque o enunciado não fala se ele recebeu efetivamente a vantagem indevida. Então não tem gabarito certo. Não tinha como acertar essa questão porque não tem resposta correta. Não posso imputar ao Kleber o crime de corrupção passiva porque o enunciado não fala que ele recebeu a vantagem indevida. Então o recurso de vocês deve falar exatamente isso. Ao Kleber não é possível imputar o crime de corrupção passiva porque, nos termos do Código Penal, é preciso que o agente tenha recebido a vantagem indevida para que tenha cometido corrupção passiva. Nesse caso aqui, o enunciado não menciona se Kleber aceitou ou não essa vantagem. Legal? Beleza? E a última questão que eu acredito ser passível de recurso é a questão 77, que fala do ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. A banca, vamos lá, assinale a opção que descreve situação na qual não há qualquer impedimento expresso à celebração do ANPP. A questão quer saber qual dessas alternativas aqui não tem nenhuma vedação à celebração do ANPP. E ela dá como certa a alternativa C. Vamos dar uma lida. Catarina, ela é primária, com ação penal em curso pelo delito de dano, é acusada de furto tentado. Ela concordou com a prestação de serviço à comunidade, mas por período inferior à pena mínima combinada ao delito. Então, pessoal, nesse caso aqui, por que eu acho que a questão é passível de anulação? A alternativa menciona dois crimes, furto tentado e dano.
No crime de dano, ele pode ser cometido com violência ou grave ameaça. E violência ou grave ameaça faz com que não possa haver o ANPP. A pergunta é a seguinte, da questão: qual dessas opções aqui não apresenta nenhuma vedação para a celebração do ANPP? Em outras palavras, em qual caso aqui poderia haver a celebração do ANPP? A banca dá como certa a C, mas a C ela traz dois crimes, o furto tentado e o dano. Ele quer saber a possibilidade de ANPP no furto tentado ou no dano? Ela não menciona. Então, a banca traz dois crimes, furto tentado e dano. Não cabe a ANPP, vamos lembrar, se o crime é cometido com violência ou grave ameaça. Se vocês abrirem o Código Penal, o crime de dano ele pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, se a Catarina cometeu o crime de dano, como fala aqui que ela pode ter cometido, porque fala o seguinte: Catarina com ação penal em curso pelo crime de dano, ou seja, ela pode ter cometido o crime de dano. E o crime de dano pode ser cometido com violência ou grave ameaça, ou seja, não caberia o acordo de não persecução penal, não caberia o ANPP. Então, a alternativa apresenta dois crimes, furto tentado e o de dano, e não menciona em relação a qual dos dois ela quer que o candidato mencione a possibilidade do ANPP. Então, por isso que eu acho que a banca deve anular essa questão, porque com relação ao crime de dano, se cometido com violência ou grave ameaça, não pode haver o ANPP. Tá certo? Legal? Então, pessoal, essas são as questões que eu acho que não, assim, a banca não poderia manter do jeito que está. Existem bons fundamentos para o recurso. Tratei sobre vários deles aqui no vídeo. Não sigam esses modelos prontos de internet, porque eles são a receita do fracasso. Para que você tenha um recurso bem sucedido, você precisa ter bons fundamentos e boa estrutura. Por isso que vocês sempre precisam colocar ao final do recurso qual é o seu pedido. Então, terminar um recurso sempre. Portanto, o meu pedido é o de anulação da questão por ter duas respostas possíveis. A maioria dos exemplos aqui que eu dei, a questão tem duas respostas possíveis. Então, sempre colocar a fundamentação, por exemplo, aquele caso dos dicionários Aureli e Roais que eu mencionei para vocês, coloquem no recurso e sempre terminem o recurso mostrando o que vocês querem. Portanto, como a questão tem duas alternativas corretas, a A e a B, a C e a D, a A e a E, requeiro, solicito que a banca anule essa questão. Tá certo? Legal? Prazo para recurso vai se esgotar na quinta-feira agora, no dia 16. Então, ao assistirem esse vídeo, vão dando as pausas e façam os recursos. Pessoal, para quanto mais pessoas vocês mandarem, maior é a chance da banca anular. Por quê? Porque mais fundamentos nós vamos ter. Não coloquem o mesmo fundamento. Pesquisem fundamentos diferentes para que a banca precise dar várias respostas diferentes. A banca precisa, digamos assim, fundamentar por que ela não aceitou o recurso. Então, fiquem atentos a isso. Não deixem de fazer os recursos das questões que vocês acham que devem ser anuladas e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você sabe que fizeram o concurso, que aí a banca vai precisar ir atrás de mais fundamento para poder indeferir esses recursos. É possível que vocês, compartilhando esses fundamentos, aumentem a chance aí da banca anular uma ou outra questão, porque as pessoas vão pensando em fundamentos diferentes. Quanto mais fundamentado estiver o recurso, menos a banca tem a possibilidade de manter o gabarito do jeito que está. Beleza? Legal? Então, lembrando que a anulação do recurso não vai prejudicar ninguém, vai só beneficiar todo mundo vai ganhar ponto. O que prejudica alguém é a alteração do gabarito, tá certo? Então, quanto mais pessoas recorrerem com fundamentos diferentes, maior é a sua chance de ganhar ponto nessa prova. Então, por isso que se você conhece alguém que fez o concurso do MP, sempre diga, se acha que tem fundamento para recurso, recorra. Beleza? Então, se você quiser continuar recebendo conteúdo de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ministério Público, concurso do TSE Unificado, que vai ser o maior concurso de 2023, se inscreve no canal. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se tem mais alguma questão passível de recurso, que aí eu vou responder. Realmente, essa é passível de recurso por esse e aquele fundamento. Deixe nos comentários desse vídeo, então, qual questão você acha que cabe recurso. Além dos que eu falei aqui, fala lá, Ivan, eu acho que a questão tal também cabe recurso, e aí menciona os fundamentos, que aí a gente também incentiva a galera a recorrer. Legal? Beleza? Nos vemos no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.